Hello guys, aqui é a Teacher Camila e eu tô aqui pra gente acabar de vez com as dúvidas a respeito do Simple Present. Let's start? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre a estrutura gramatical usada no Simple Present, vamos falar sobre como e quando usar o Simple Present. A gente usa o Simple Present, né, o presente simples, para falar sobre a nossa rotina, né, sobre a rotina das coisas, ou seja, sobre coisas que acontecem frequentemente, que acontecem com frequência, repetidamente. E também a gente usa o Simple Present para falar sobre coisas que são verdades em geral. Teacher, o que é verdade em geral? Verdade em geral, resumidamente, de uma forma bem simples, é aquilo que é sempre verdade. For example, esse vocês já sabem. I like chocolate. Eu gosto de chocolate. É uma verdade em geral. Eu gostava de chocolate ontem, eu gosto de chocolate hoje e eu vou gostar de chocolate amanhã. É uma verdade em geral, uma coisa que não vai mudar assim tão rapidamente. É uma coisa que é verdade por um longo período, ok? Então usamos o Simple Present para falar sobre coisas que se repetem frequentemente, ou seja, usamos para falar sobre coisas que são rotina e usamos para falar sobre verdades em geral. Agora vamos nos atentar à estrutura gramatical do Simple Present. Antes de se atentar especificamente à estrutura do Simple Present, vamos retomar um pouquinho sobre a estrutura geral. Sempre que a gente vai estruturar uma frase, seja em português ou em inglês, a gente começa falando da pessoa, o verbo e o complemento da minha frase. Por exemplo, a pessoa, eu, o verbo, gosto e o complemento, de chocolate. Essa é a estrutura geral para qualquer língua e para qualquer tempo verbal. Sabendo disso, essa estrutura também vai se encaixar no Simple Present. Então vai ser o sujeito, o verbo, o complemento. O sujeito é de quem se fala, ok? Sendo que no inglês o sujeito a gente conhece como os personal pronouns, que vocês também já conhecem. I, you, he, she, it, you, we, they. Ok? Que já tá na ponta da língua também de vocês. Então, são essas as pessoas do inglês. São as pessoas de quem se fala na nossa frase. Então, lembrando disso, a gente, para estudar o Simple Present, faz uma divisão que é para poder simplificar ali a estrutura da frase. Nós dividimos I, you, we e they, e nós separamos os três mimadinhos, o he, o she e o it. Três mimadinhos não tá no livro, não é um nome científico que é dado pro he, pro she e pro it. É só um apelido que a teacher dá para vocês memorizarem que os três mimadinhos é o he, o she e o it. E eu chamo de três mimadinhos porque eles têm várias regrinhas e várias exceções, vocês vão entender mais pra frente. Mas não é um nome, é uma verdade imutável, é só um apelidinho que a teacher deu, ok? Então não é sempre que vocês vão ouvir as pessoas chamando o he, o she e o it de três mimadinhos. Não se enganem com isso, é só pra gente dar um apelidinho e saber que sempre que a gente falar de três mimadinhos, estamos falando de he, she e it, ok? A terceira pessoa. Vamos deixar eles ali do ladinho por enquanto e vamos focar aqui no começo das pessoas. I, you, we e they. Então, eu, você ou vocês, nós e eles. Lembrando que o verbo no infinitivo no inglês, ele sempre vem acompanhado do to na frente. Então, se o meu verbo no infinitivo é falar, eu vou usar to speak. Se o meu verbo no infinitivo é comer, eu vou usar to eat, ok? Então, esse to indica infinitivo, os verbos que terminam em are, ir. Então, se eu vou conjugar o meu verbo, eu vou tirar esse infinitivo, eu vou tirar esse to da frente. Essa primeira parte das pessoas I, you, we e they, eu simplesmente vou tirar o meu verbo do infinitivo. Então, se eu quero falar que eu falo inglês, eu vou falar I speak English. Eu falo inglês. Se eu quero falar que você come salada, eu vou dizer you eat salad. Você come salada, ok? Eu simplesmente vou tirar o meu verbo da sua forma infinitiva e manter ele da forma natural. Simplesmente vou tirar ele do infinitivo. Simple like that.
O meu verbo ele continua o mesmo, só tira o infinitivo, que no inglês é esse to ali na frente do verbo, ok? E aí nós temos a negativa e nós temos a question, ainda nas pessoas I, you, we e they, ok? Para essas pessoas e para o simple present, nós precisamos de um verbo auxiliar. Teacher, o que é esse verbo auxiliar? No português nós não temos esse verbo auxiliar e é por isso que pode surgir uma confusão. No inglês o verbo auxiliar ele é muito usado em quase todos os tempos verbais e vocês vão ver daqui pra frente muito. Vai ser uma coisa muito simples daqui pra frente, mas nesse comecinho pode ser um pouco complicado por ser uma coisa que nós não temos na língua portuguesa. O que é esse verbo auxiliar? Ele tá ali para nos indicar que essa frase ou tá na negativa ou que está em uma pergunta. E ele tá ali simplesmente para ajudar o meu verbo principal. Ele não tá ali para dar um significado, um sentido para a frase. Tanto que se você for traduzir palavra por palavra da sua frase, o seu verbo auxiliar ele não vai ter um significado próprio. Ele tá ali simplesmente para sinalizar que aquela frase ou está na negativa ou aquela frase é uma pergunta. Então, no caso do simple present, o verbo auxiliar usado para essas pessoas que nós estamos falando é o do, ok? O mesmo verbo to do, de fazer, mas nesse caso ele está no papel de verbo auxiliar, de verbo ajudante, ok? E aí esse verbo do, ele vai nos ajudar sempre, o do vai aparecer nas minhas negativas e sempre vai aparecer nas minhas questions, nas minhas perguntas. Não existe pergunta e não existe negativa no simple present sem verbo auxiliar. Grava isso daí, ok? E aí na negativa, para eu negar a minha frase, eu vou usar o do com not. Então, do not. Se eu quero falar que eu não falo espanhol, eu vou dizer I do not speak Spanish. E aí tem a forma contraída, a forma mais preguiçosa, a forma mais rápida de se dizer esse do not, que é a forma mais usada também, que é don't. Então, do not vira don't. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Você não come salada. You don't eat salad. You do not eat salad. Ok? Simple like that. Simples assim. Eu vou acrescentar o meu do not entre a minha pessoa, entre o meu personal pronoun e o meu verbo. Ok? Então, don't ou do not, que é a forma mais longa. Ok? Então, sempre nas minhas negativas, eu vou ter o meu auxiliar negativo, ok? Sempre. E aí, para as perguntas, eu sempre vou ter o meu auxiliar do, só que ele vai lá pro começo da minha frase, ok? Então, ele vai lá pro começo da minha frase e aí, só isso. Só isso, não tem nem mais o que falar. Ele vai lá pro começo da minha frase. Então, se eu quero perguntar se você come salada, eu vou perguntar: do you eat salad? Do you eat salad? Do they live with our parents? Eles moram com seus pais? Ok? Então, eu coloco do lá no começo da minha frase para transformar minha frase em uma pergunta. Simple like that. Lembrando que a afirmativa, o meu verbo simplesmente vai sair do infinitivo e vai se manter da mesma forma. Então, só vou tirar o to do meu verbo e manter ele igualzinho. Negativa, eu vou precisar colocar o don't na minha frase, ou do not, ok? E na question, eu vou colocar o do lá no começo da minha pergunta. Simple like that, ok? A piece of cake. Melzinho na chupeta, easy peasy, ok? E aí nós vamos agora falar sobre os 3 mimadinhos, que aí começa a ficar um pouquinho difícil, mas nada pra nos assustar, ok? Então, os 3 mimadinhos que são a terceira pessoa, né? A terceira pessoa do singular no inglês. O he, o she e o it. Ele, ela e o it, que é ele e ela para coisas e animais. Ou seja, tudo aquilo que não é pessoa, a gente usa it para nos referir. Ok? Que é a terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, ela tem uma regrinha
que às vezes confunde, porque é uma regrinha que exige muita atenção, principalmente na escrita. Mas a teacher não tá cobrando isso de vocês ainda. Primeiro, agora, nesse vídeo, por enquanto, eu quero que vocês foquem na estrutura gramatical, na ordem da palavra nas frases, ok? Depois, lá pra frente, nas próximas aulas, a gente vai focar nas regrinhas da escrita das palavras na terceira pessoa do Simple Present, ok? Então, por enquanto, hoje, agora, nós vamos focar na estrutura gramatical da escrita da ordem das nossas frases na terceira pessoa, ok? Então, vamos lá. A mesma lógica. A pessoa, o verbo, o complemento. A única diferença é que o nosso verbo, para ser conjugado na terceira pessoa do singular, além de tirar o infinitivo, ele vai ganhar um S no final. Teacher, mas tem verbo que não ganha só um S. Sim, tem verbo que ganha S, tem verbo que ganha ES, tem verbo que perde o Y e ganha IES. Enfim, tem várias regrinhas para essas trocas, ok? Que eu não quero que a gente se atente agora. Vamos nos atentar em um futuro breve, mas não agora. Agora, nós vamos nos prender à regra que, para conjugar um verbo na terceira pessoa do singular, o nosso verbo ganha um S no final. Simple like that. Vamos nos prender a isso, ok? Então, essa é a diferença da explicação anterior. O nosso verbo ganha um S na terceira pessoa. Então, se eu quero falar que ela fala inglês, eu vou dizer she speaks English. Se eu quero falar que ele come salada, eu vou dizer que he eats salad. Se eu quero dizer que o meu cachorro vai ao parque todos os dias, eu vou dizer que it goes to the park every day. Ok? Então, o meu verbo, ele ganha esse S no final. Sempre na afirmativa da terceira pessoa, ou seja, para os três mimadinhos, sempre que eu for escrever uma frase na afirmativa, o meu verbo vai ganhar esse S no final. Sempre. Não tem exceção nesse caso. A exceção é que às vezes o verbo ganha um ES, às vezes um IES, mas isso é na escrita e isso a teacher não tá cobrando agora, a gente vai ver em um futuro próximo, ok? Vamos nos prender agora que na afirmativa o meu verbo ganha um S no final. E aí, teacher, qual será o meu verbo auxiliar no caso dos três mimadinhos? Se o meu auxiliar para o restante é o do, o meu auxiliar para os três mimadinhos é o does. Olha só, o meu do também ganhou um ES. Então, o meu do virou does. Nós temos um auxiliar diferente para os três mimadinhos, mas tem a mesma função. A mesma função que o do tem para o I, you, we e they, o does tem para o he, o she e o it. Então, vamos recapitular. O verbo auxiliar, ele aparece aqui para nos mostrar que a minha frase ou está na negativa ou que a minha frase se tornou uma pergunta, uma question. Então, é obrigatório, sempre as minhas negativas e as minhas perguntas terão obrigatoriamente um verbo auxiliar, que nesse caso é o does, ok? Sempre. E aí, a ordem também é a mesma. Então, se eu quero falar que ela não fala espanhol, eu vou usar o does com not. She does not speak Spanish. E aí, respondo a dúvida de um aluno que me perguntou assim: teacher, eu nunca sei quando que eu tenho que tirar o S, quando que eu tenho que colocar o S, e aí eu fico confusa, eu deixo o S, eu coloco o S fica, o S sai. Vamos lá. O S aparece apenas na afirmativa. O S aparece apenas na afirmativa. Nas negativas, o S não aparece, porque o meu does, o meu verbo auxiliar, já está lá na frase. Ele já está nos auxiliando, já está lá dizendo que aquela frase está na terceira pessoa. Então, o meu verbo volta para a forma original, ele perde o S. Então, se eu falo que she speaks English, eu vou dizer que she doesn't speak
Spanish, ok? Então, speaks na afirmativa, speak na negativa. Porque o doesn't it, né? O does já tá ali na negativa, me dizendo que está na terceira pessoa. Então, só para memorizar, vamos repetir junto comigo. O S, né? A conjugação do meu verbo com S, ele só vai aparecer na minha frase afirmativa. Na negativa e na question, o meu verbo não tem S, ok? Ele perde o S, ele tira o S, ok? Então, a forma contraída do does not é doesn't it. Does not, doesn't it. Então, se eu quero falar que ele não come pizza nas segundas-feiras, eu vou dizer que he doesn't eat pizza on Mondays. Se eu quero dizer que o meu I'm not creative, não estou criativa hoje. A minha cachorra não brinca com meu gato. Eu vou dizer que my dog doesn't play with my cat, ok? Doesn't. E o meu verbo sem o S. E para questions, para as perguntas, a mesma lógica. O meu does também vai lá para o começo da minha pergunta. Então, se eu quero perguntar se ela fala inglês, eu vou perguntar: Does she speak English? Perceba que o meu speak, o meu verbo continua sem o S, porque o meu verbo só tem S na afirmativa. Então, eu pergunto: Does she speak English? Does she speak English? Ok? Eu quero perguntar se... deixa eu pensar. Eu quero perguntar se ele come salada. Eu não me lembro se era salada ou se era pizza. Enfim. Does he eat salad? Does he eat salad? Ok? E assim por diante. Então, eu coloco o meu does lá na frente da minha frase e mantenho a minha frase assim como na afirmativa. Então, respondendo a pergunta de quando o S tá e quando o S não tá, o S, né, a conjugação do verbo com o S, ele só aparece na afirmativa. E não existe nunca, se vocês verem frases negativas e frases questions, né, e perguntas sem verbo auxiliar, tá errado, tá gramaticalmente errado, ok? Não está correto. Tanto as negativas quanto as questions precisam dos verbos auxiliares, seja o do para as pessoas I, you, we e they, ou seja o does para os três mimadinhos he, she e it, ok? Vamos agora propor um desafio para vocês. Eu quero que vocês retomem aquele homework onde a teacher deixou algumas frases e vocês tinham que passá-las para negativas e passá-las para question. Eu quero que vocês retomem naquele homework e sejam vocês o próprio teacher de vocês. Eu quero que vocês voltem naquele homework e façam uma autocorreção aqui com a ajuda desse vídeo. Assistam quantas vezes vocês quiserem, por isso que eu queria deixar gravado aqui. E eu quero que vocês vejam essa atividade de vocês com um olhar bem crítico, procurando ver se vocês erraram alguma coisa, entender por que vocês erraram e corrigir aonde vocês erraram. E assim que vocês fizerem essa correção, eu quero que vocês me mandem uma foto. Desafio lançado, estou esperando aqui a foto do desafio de vocês, ok? Espero ter ajudado aqui a encerrar esse assunto de dúvidas do Simple Present, ok? Se tiver qualquer dúvida a respeito disso, ok, a teacher só tá brincando, mas se tiver qualquer dúvida a respeito disso, me procura, manda mensagem, manda um sinal de fumaça, uma carta, grita, teacher! Que eu apareço para responder, ok? And see you guys, bye bye!